nome é Sérgio Carvalho, sou professor da Unicamp, estou aqui ao meu lado com Catana Oliveira, pesquisadora da Unicamp. Nós participamos de um grupo de investigadores que fez a entrevista com alguns destacados dirigentes científicos e cubanos, tendo como objeto discutir as estratégias de enfrentamento da pandemia Covid-19 em Cuba. Esse foi um trabalho realizado em 2020 e respondeu uma inquietação nossa de que, perante a grande crise que se estava instalando no Brasil com a pandemia e as respostas frágeis e ineficazes no Brasil, observamos resultados muito promissores em Cuba, e isso nos fez interessar, entender o que estava se passando em Cuba. Nesse sentido, nos interessou também saber como que em Cuba poderia ter resultados tão promissores, onde a semelhança do Brasil tinha um sistema público de saúde, uma rede básica forte, e que o Brasil vinha tendo resultados bastante complicados em relação à pandemia. Nesse processo, gostaria que brevemente chamar a atenção duas coisas que está presente na entrevista que nós realizamos, que uma primeira questão é a absoluta priorização do povo, do governo, do sistema sanitário cubano à vida perante a economia. Cabe destacar isso porque, como é de conhecimento público, Cuba sofre uma situação econômica absolutamente difícil devido ao bloqueio que, em nome dos direitos humanos, os Estados Unidos fazem em relação a Cuba, né? E isso é um grande complicante. Apesar disso, o governo cubano, a população cubana, desde o primeiro momento, diferentemente do Brasil, privilegiou a vida, mesmo quando secundarizando questões econômicas bastante importantes também. Então, essa é uma questão. A outra questão importante que cabe destacar foi o papel do sistema público de saúde e, particularmente, da rede básica. A rede básica cubana ela tem uma grande capilaridade, uma grande legitimidade social, e ela cumpriu um papel fundamental realizando os cuidados no território de vida das pessoas, né? E isso sem deixar de estar integrada a todo o sistema público de saúde. E algo muito importante, o tempo inteiro, quando discutimos com os entrevistados, coordenadores do Ministério de Saúde Pública de Cuba, era interessante como ver que todos os movimentos, estudos científicos, a implementação de estratégias do sistema da indústria, do complexo biotecnológico, ele foi muito marcado por essa base do atendimento cotidiano realizado pela atenção básica. E isso faz, por exemplo, que Cuba consiga produzir várias vacinas. Hoje, isso são dados de hoje, da Universidade de Oxford. Cuba se coloca cabeça com maior cobertura vacinal no mundo, das maiores coberturas, e com uma vacina deles. E o segundo dado muito importante que cabe chamar a atenção é que todos os dados epidemiológicos de Cuba colocam a cabeça do enfrentamento da pandemia, só comparável nas Américas com o Canadá, né? Então, esses são dados muito interessantes e que gostaríamos de chamar aqui a atenção. A partir desses dados, nós construímos uma forma de apresentar os resultados do nosso trabalho que ficou dividida em 3 eixos. O primeiro deles a gente chamou do tripé de resposta, que vai compor um pouco do diálogo entre a vontade política, a robustez do próprio sistema de saúde cubano e a composição de um grupo científico que elaborou um plano com aproximadamente 50 medidas intersetoriais que já estavam aprovadas logo que a OMS declarou a situação de emergência internacional. No segundo eixo, a gente vai discutir um pouco as estratégias sociossanitárias e de cuidado, que foi baseado na cadeia epidemiológica do próprio país. E pôde, então, criar um protocolo de manejo clínico pautado na evolução da ciência, o que fez com que se pudesse abandonar rapidamente alguns medicamentos ineficazes
e substituir por tratamentos de maior qualidade. E o terceiro eixo vai falar dessa centralidade da APS, que o tempo inteiro se apresenta como a espinha dorsal do sistema e que vai compor ações tanto de prevenção quanto de atenção à saúde. E então forma o que a gente entendeu como uma barreira e, ao mesmo tempo, a própria linha de frente de contato com a comunidade no enfrentamento da pandemia. Outra questão que nos chamou bastante atenção foi a relação com as mulheres e a forma como nós podemos abordar isso. Desde o começo, a gente teve a presença de uma representante chamada Ileana, né, que pôde trazer para a gente o quanto as mulheres são uma grande maioria na linha de frente de atuação em todos os campos no enfrentamento à pandemia. E a gente teve a oportunidade de conversar com médicas internacionalistas que já tiveram a experiência de estar no Brasil e também puderam trazer para a gente um pouco desse panorama, não necessariamente comparativo, mas mostrando a diferença e a importância da mulher na sociedade e no sistema de saúde em Cuba, o que para nós foi bastante relevante também.